Podcast do Luciano Corguinha, recebendo um grande amigo, parceiro, irmão, uma inspiração para todos nós, meu querido irmão Marcelo, conhecido como Marcelão, pastor Marcelo, da Igreja Metodista, mas acima de tudo, um evangelista nato, uma pessoa incrível que tem levado através do seu talento, da música, da palavra, o Senhor a muitas pessoas. Amém. Jesus falou, vão e preguem o evangelho a toda criatura. E de verdade o Marcelo tem feito isso, e hoje nós vamos falar um pouco sobre essa trajetória de um evangelista que tem dedicado a sua vida para essa missão incrível de levar o reino às pessoas. Amém. Meu querido Marcelo, graça e paz, seja bem-vindo, amigo. Amém, graça e paz, meu amado irmão, amigo, pastor Luciano. É um prazer estar aqui nesse podcast e compartilhar um pouco do amor de Deus, da graça de Deus, experiências e por aí. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E com certeza esse podcast seria um daqueles que teríamos que ter umas 4 horas por baixo, só para a gente trocar essas experiências de fé, de vida com o Senhor que nós temos tido. Bom, querido, e eu pedi que você me desse um texto para trabalharmos e para ser aqui a partida, o start do podcast de hoje, e você me enviou Romanos, capítulo 14, verso 17, e o texto de Paulo diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. O que tem a ver com Marcelo esse texto? Esse texto ele fala muito do que eu procuro manifestar hoje, anunciar hoje. O reino de Deus. E o reino de Deus ele não é feito de coisas perecíveis. Ele é feito de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa alegria que as pessoas não conseguem entender porque não conhecem o Espírito Santo de Deus. Eu procuro levar essa alegria para as pessoas, falando justamente desse Espírito de Deus que habita em nós. Então tem havido muita confusão, Marcelo, a respeito do reino. As pessoas não têm entendido muito bem o que é o Evangelho. Nós poderíamos partir desse pressuposto que talvez há um pouco de confusão a respeito disso e que a gente deve pregar esse Evangelho que não consiste apenas daqui, mas ele é muito mais do que aqui. Claro, aqui temos que ter qualidade de vida, porque Jesus ele disse, venha o teu reino, ele nos ensinou isso, mas o reino de Deus, a princípio, ele tem a ver com a eternidade. O reino de Deus, ele aponta para a eternidade. O reino de Deus instaurado aqui, eu costumo dizer que a gente não vive a plenitude do reino de Deus hoje, né? Porque é impossível, só quando Jesus voltar. Mas a gente vive parcialmente esse reino. Sim. E é esse reino que a gente precisa manifestar, porque o reino de Deus ele está sempre apontando para o que é eterno, não para o que é temporal. Né? Ontem eu até compartilhava uma palavra com algumas pessoas no nosso círculo de oração a respeito disso, que Jesus ele fala sobre isso, ele dá as instruções sobre isso. O Paulo depois ele vem em Coríntios, em Colossenses, falando sobre isso também, da questão de buscarmos o reino, buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado, né? Vai falar em Colossenses, no capítulo 3. Né? Então, às vezes a gente está buscando muito o terreno. Claro que a gente tem que ter uma qualidade de vida, e eu falei sobre isso ontem, a respeito de buscar primeiro o reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas, diz o texto. Eu falei assim, Deus ele nos dá a garantia de 3 coisas. Né? Nesse texto de Mateus, né? Quando Jesus fala buscar o reino. Então a gente precisa saber que o necessário ele vai nos garantir. Você sabe que eu tenho vivido esse tempo e essa experiência com Deus, e Deus ele tem tocado em muitas pessoas, porque eu sinto que muitas pessoas estão vivendo isso também. Desse entendimento de nós vivermos em paz, porque se fala muito hoje em dia, Marcelo, se vive muito uma tal crise institucional, política, até mesmo gente que vive crise na própria fé, que está na igreja, mas não sabe o seu papel, não sabe, não conhece. Tem muita gente que está na igreja, mas não conhece nem Jesus, olha só. Existe isso. E tem muita gente que não entende o reino. E tem muita gente que está muito confusa a respeito disso, porque, na verdade, não entende o buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e ter paz para entender quando se busca ele em primeiro lugar, as outras coisas acontecem.
Porque eu acho que hoje nós vivemos um tempo, eu acho não, tenho certeza, de uma pressão tão gigantesca que tem tirado isso, roubado essa fé das pessoas. Essa fé de entender que Deus é aquele, em Cristo Jesus, que supre todas as nossas necessidades. Não é assim? Sim. A gente acompanha muito a mídia, né? Sim. Infelizmente, muita coisa tem sido distorcida acerca da palavra de Deus, acerca dos ensinamentos. Eu tenho falado muito, batido muito nessa tecla, tanto na congregação onde eu pastoreio hoje, né, e na igreja onde eu congrego. Você pastoreia onde? No Quilombo. A gente tem uma congregação na comunidade chamada Quilombo, aqui na nossa cidade, né? No nosso distrito aqui. Aqui no Carmo? No Carmo, na cidade de Carmo, tem uma comunidade chamada Quilombo. E eu pastoreio um povo lá, né? E automaticamente eu estou auxiliando a nossa igreja central aqui também. Então eu tenho batido muito nessa tecla, a questão de nós nos voltarmos para a palavra. Porque a gente tem se perdido um pouco, né? Não estou falando a igreja em si, eu estou falando a igreja num todo, né? Sim. Tem se perdido na palavra porque a gente às vezes tem vivido coisas, tem sido pregado coisas que vão perecer, que vão ficar aqui, né? Eu gosto muito do texto quando Jesus fala assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Vai corroer, vai consumir. Agora, não que não seja importante a comida e a bebida. Não. Não é isso que o texto está falando. O texto não está falando isso. Não existe essa pregação aqui, claro, com certeza, que senão... né? Vamos viver agora como anjo, não vamos trabalhar mais, não tem como, não precisa pagar conta de luz. Com certeza. Eu costumo falar que não existe essa de um anjo vir com uma mala de dinheiro para pagar as nossas contas. Quem dera chegasse lá em casa. Mas, na verdade, o que eu vejo aqui, Paulo dizendo, é que isso não é o mais importante, no sentido de que há uma entrega ao Senhor que seria o mais importante, uma vida nele. Uma vida pautada nos princípios, né? Alicerçada, pautada, alicerçada e caminhando dentro dos princípios da palavra, porque manifestar o reino é o quê? É manifestar a palavra de Deus. A gente ouve muito sobre cultura do céu. O que é cultura do céu? Cultura do céu é você receber de Deus e liberar para os homens. Cultura do céu não é você tirar de trás da orelha, não é você inventar uma coisa. Não, é você ter uma direção de Deus pela palavra. A palavra, a revelação maior que nós temos é a palavra de Deus. Existe um texto de Romanos que tem ficado como chiclete no meu coração. Hebreus, estou falando de Romanos agora. Hebreus capítulo 1, verso de número 3, que diz que ele sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder. Então, tudo é sustentado pela palavra, o meu amigo Marcelo, tudo. Na verdade, a nossa vida no Evangelho só existe porque o Senhor nos deixou a revelação. Sim. O Logos de Deus. Amém. Jesus é o Logos de Deus. Agora, paz e alegria no Espírito. Se alguém chegasse para você e uma pessoa que talvez você estivesse evangelizando e ouvisse esse texto pela primeira vez e pedisse, Pastor Marcelo, me defina, me diga o que é a paz e alegria no Espírito. O que seria isso? Mas você vai falar no próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso daqui e você vai falar um pouco mais sobre a sua trajetória no evangelismo e no louvor também. E aqui no Carmo a turma te conhece também como um pastor que tem usado de uma maneira muito, muito dinâmica a questão da musicalidade para levar o evangelho para adorar o Senhor. Amém. Tá bom? Já, podcast do Corguinha, segundo bloco. Podcast do Luciano Corguinha para esse momento muito, muito abençoador, de bate-papo, de conversa, uma conversa bem descontraída. Na verdade, são dois amigos conversando, né, Marcelo? Porque nós somos amigos há muito tempo, né? Muito Há quanto tempo, mais ou menos, a gente caminha juntos? Uns 26 anos, por aí. Então, Marcelo, antes de a gente entrar nesse segundo bloco, eu havia lhe perguntado assim, se uma pessoa chegasse para você e falasse, Pastor Marcelo, me defina paz e alegria no Espírito. Porque Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O que é ter paz no Espírito? Essa é uma pergunta muito boa, né? É mais do que um sentimento, né? Paz é mais do que um sentimento. Eu costumo dizer que quando você tem a paz de Cristo, você está no meio de um furacão.
Você está no meio do furacão e você consegue olhar e saber aonde você vai agir. Uau! Esse é o diferencial, porque quando você tem paz, você consegue, peraí, aqui é a saída. Você consegue apontar para onde você vai. Você está com paz, as coisas estão acontecendo, você tem paz. Eu tive uma experiência essa semana, semana passada eu fui atropelado por um boi. Né? Sério? Sério. E eu tive paz. Nas caminhadas? Não, na missão, na obra, fazendo a obra, o boi atropelou meu carro. Foi uma coisa assim meio louca, né? Uhum. A gente sabe que, né, tem todo perigoso, um processo, mas eu tive paz ali para resolver aquele problema naquele momento. Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem essa paz de Cristo, que você acabou de falar, que ela excede a compreensão humana, não tem como eu falar assim, isso aqui é paz. Não, é quando você vive essa paz, aí você fala assim, poxa, eu estou no meio do turbilhão, do furacão, eu estou no olho do furacão. E você consegue distinguir aonde você vai, como você vai agir, o que você vai fazer. Porque Jesus, ele falou, vocês terão aflições, né? Na verdade, Sim. A gente acha que quando a gente se converte, tem um carimbo lá, um anjo carimbador que vai carimbar, livre de qualquer dificuldade, problema. De repente alguém está me vendo aí, está passando na TV, parou aqui no Luciano Corguinho, no Marcelo, e está ouvindo uma palavra. Olha, você está passando por aflição, isso é previsível, mas você pode ter paz e alegria no Espírito mesmo, passando por isso. Amém. E, na verdade, o entendimento de que o reino não é comida nem bebida, a solução da gente não vem daqui, no sentido de que é do céu. Amém. É o Senhor que providencia todas as coisas, inclusive o escape para a gente. Com certeza. Esse turbilhão existe. Sim. As dificuldades. Sim. Tem um salmo que diz, né, que no dia da adversidade. Poxa, peraí, se o salmo está falando que vai ter uma adversidade, ter, né? Ele fala assim, no dia da adversidade, ele te ocultará. No recôndito do teu tabernáculo te acolherá. Então, vai ter o dia da adversidade, mas você vai estar guardado por Deus. O Deus vai te proteger. Marcelo, então eu não vou... Não, você vai passar, mas Deus vai estar contigo, vai te mostrar a fidelidade dele, o cuidado dele nesse turbilhão. Muito bom. O cuidado de Deus é algo que realmente nos alegra, nos constrange, nos anima a continuarmos. Marcelo, agora vamos falar um pouquinho da questão da música na sua vida, musicalidade, essa história toda, de canções que você já compôs, que você compõe, inspiração, seu discipulado através da música, seu trabalho à frente de ministérios de louvor. Como é que tem sido isso? A música no seu dia a dia, para evangelizar e para adorar o Senhor. Eu por muitos anos, né, sou cantor, sou compositor, né, eu até ia trazer meu violãozinho aqui, porque eu tenho um violãozinho lá que tem 26 anos. Tá velhinho, tem história, buraco, mas a maioria das minhas canções eu compus nesse violão. Tá lá, eu uso ele até hoje, né? E foi o meu primeiro violão. Eu sempre tive paixão pela música, né? Já fui funkeiro, pagodeiro, eu gosto de sambista. Rei Momo, 2 anos, né? Aí a música aparece. Sim. Aí... Antes do evangelho, então, você já gostava de música? Não, já gostava de música. Música sempre teve presente na sua vida? Sempre teve presente na minha vida. A música aí você se converte? Eu me converti, aí eu me identifiquei com a música. Foi assim, automático. Quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a música. Eu falei, poxa, peraí, eu gosto disso. Eu gosto de fazer isso. É isso que eu quero pra minha vida? Tipo assim? Isso. Foi essa... Eu me encontro ali. Isso. Mesmo não sabendo cantar e sendo ruim demais. Que isso, rapaz. Nossa, era muito mesmo? Ruim. Nossa, não tinha... Eu te conhecia essa bênção, rapaz. Mas eu não tinha talento. Mas é um vaso na mão do oleiro que Deus vai moldando, vai né? Trabalhando até chegar no ponto dele derramar o azeite preparado. E então, eu me identifiquei muito com a música. E eu falei, não, é isso que eu quero para mim, né? Eu me lancei para dentro da música e fui embora. Comecei, né, dentro da igreja, né, no Ministério de Louvor. No Metodista do Carmo. No Metodista do Carmo. Comecei dentro do louvor, depois a gente montou uma banda, fazia back vocal, depois comecei a tocar teclado na banda. Assim, as coisas foram evoluindo. Chegou um certo momento que o vocalista já não podia mais participar dos ensaios, e ele decidiu, né, sair da banda. Eu acabei assumindo o vocal e fiquei até... Gravamos 2 CDs, a gente tem 2 CDs, a banda, né, que eu participo, né? A gente tá meio parado, né?
tá de férias, tem bastante tempo. Mas já. dentro da igreja você continua também atuando na música. Então, eu faço parte hoje do louvor. Até o mês de março, eu era o líder do louvor da igreja. Mas devido a tantas demandas, né, eu estou agora, né, eu tenho congregação e eu tenho várias coisas para estar cuidando. Então, mais uma liderança não tinha como. Então, eu abdiquei da liderança do louvor, mas até o mês de março eu ainda estava líder do Ministério de Louvor da nossa igreja. Né? Fiquei esse período da pandemia todo aí na liderança, né? Porque a gente teve que reduzir algumas questões, né? Enfim. Mas eu já tive líder do louvor várias vezes, né? Várias etapas da caminhada cristã eu estive na liderança. E assim, é sempre bom você poder acrescentar algo, né? Dentro da área do louvor, né? Eu sempre, quando eu estou dentro da área do louvor, né, atuando como líder, eu procuro trabalhar vozes, trabalhar essa questão de harmonização, né, que é uma área que eu gosto, né, dou aula de música, né, também, então eu gosto muito dessa questão, né. Então a gente trabalha muito isso, eu gosto demais disso. Eu faço isso porque eu não tive oportunidade lá atrás. Entendi. Entendeu? Então hoje eu procuro trazer isso para a vida das pessoas, porque às vezes tem pessoas que não têm oportunidade e querem participar dessa área, né? Então não tem oportunidade, eu vou e estou inserindo essas pessoas. Diga-se de passagem, a igreja é um celeiro de talentos, né? Sim, sim. Como sim. Deus ele desperta talentos, sim. Pessoas que encontram na música, no gospel, na adoração, no louvor, inspiração para as suas vidas. O meu filho mesmo chegou esse dia, papai, eu quero entrar numa aula de bateria. Poxa. O outro, eu quero aprender violão. Que legal. São novinhos, enfim. E Deus ele vai despertando, vai levantando esses adoradores, essa gente que está fazendo a diferença através da música, porque a música também toca muito, né, Marcelo? Sim, sim. A música é um instrumento incrível. É um grande instrumento, né? Eu costumo dizer que a música, qualquer tipo de música, ela traz muita coisa pra gente, né? Ela mexe muito com os sentimentos, né? E quando é uma música que adora, que louva ao Senhor, ela tem um diferencial. Interessante, você falou uma coisa que é verdade. Se você pegar um violão e começar a dedilhar e cantar, de repente você vai notar, e as pessoas de casa também notarão, que o ambiente aqui, ele se transforma. Sim. A gente consegue entender que o ambiente ele é mudado. Há uma mudança incrível, palpável, que todos notam. Com interessante, certeza. Né? E eu me lembro agora quando o rei Saul estava vivendo um tempo de uma grande depressão, opressão, havia um espírito mau sobre a vida dele e mandou chamar Davi. Davi dedilhava a sua harpa, a unção de Deus na vida dele. Sim. De um adorador que tinha um coração quebrantado e contrito, aquele espírito que atormentava aquele homem, então se retirava. É muito interessante a questão da libertação através da música. E quando eu falo de libertação, hoje a gente vive um tempo em que as pessoas elas precisam se libertar. Sim. Né? Elas vivem tão oprimidas por tanta coisa ruim, tanta negatividade, e só o Evangelho tem poder de realmente mudar as estruturas. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção, a questão de Davi, a unção que estava sobre ele. Né? Que se a gente pega esse texto, quando eles fazem menção de Davi, aí ele vai falando as características porque dele. O Espírito de Deus havia se retirado de Saul também. Sim. Aí, mas o que me chamou a atenção, o que me chama a atenção nesse texto, quando eu vou ministrar para Ministério de Louvor, que eu dou palestra também para Ministério vai deixar de Louvor. O endereço aqui, tá? Das mídias sociais. Eita. Eu costumo usar esse texto porque o texto ele conclui falando assim, e o Senhor era com ele. O diferencial de Davi era porque o Senhor era com ele. Né? Então, essa diferença, o Senhor é com ele, é que faz a diferença quando a gente pega um violão para tocar. A gente estava conversando aqui, em off aqui, né? Eu estava falando com você que a gente fazia um trabalho na cidade chamado Céus Abertos. Então, todas as vezes que eu ia ministrar, as pessoas às vezes não chegavam onde a gente estava, mas elas abriam a janela, abriam as portas, ficavam olhando, ouvindo de longe. Chama atenção? Chama atenção, porque algo atrai a atenção deles para a presença de Deus, né? Porque é a presença de Deus, porque o homem não... É porque todo ser humano ele nasce com fome dessa presença, né? Sim. Esse anseio. Como suspira
É muito interessante. Acho que a gente vai ter que voltar e fazer mais uns 20 podcasts aí. E não vai dar, né? Vai ficar faltando assunto. São 26 anos de caminhada, né? Então, é muita coisa, né? Mas o que chama a atenção né? A gente sempre costuma falar sobre isso, né? Eu sempre falo isso para a juventude da igreja lá, a questão que todo homem, ele nasce com uma fagulha de Deus dentro de si. Agora, para que essa fagulha se torne uma chama ardente, ele precisa alimentar. E ele só vai entender isso porque todo ser humano, ele nasce com uma fagulha de bondade. O pior criminoso que exista na face da terra, ele nasce com a fagulha de bondade, que é Deus que está dentro dele. Deus soprou fôlego de vida na vida de todo ser humano. Agora, a partir do momento que a gente dá vazão para essa fagulha crescer dentro de nós, é quando a gente chega, se aproxima de Deus. Deus fala assim: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros. Deus, ele já fez tudo, agora eu preciso dar o passo para ir de encontro a ele. Então, o ser humano, ele precisa se voltar para Deus, para ele experimentar esse fogo ardente dentro dele. Porque é muito, como que eu posso dizer, o que nós vivemos hoje, né? É muito pouco daquilo que Deus tem para fazer com a gente. É muito pouco do que aquilo que Deus tem para realizar através das nossas vidas. Às vezes, um assunto sai eu me perco muito na questão dos assuntos, né? Porque Deus, ele nos criou para um propósito, Luciano. Cada homem criado na face da terra tem um propósito. E esse propósito, ele só pode ser revelado ao homem quando ele se acende em Deus. Quando ele começa a arder em Deus, quando esse fogo começa a arder dentro dele. Porque ele abre o coração, né? Ele abre o coração, senão não tem essa... Não tem essa porta e bato. Nossa. Não é isso? Se alguém ouvir e abrir a porta, ouvir a minha voz... Tem que ouvir, né? Nossa. Tem que ouvir a voz de Deus. Abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Comunhão. Fantástico isso. O homem precisa de ter comunhão com Deus. Rapaz, é um Deus que se fez carne e habitou entre nós para restaurar o que se havia perdido lá no Éden. Sim. Deus descia para ter comunhão com Adão na viração do dia. De repente, por um vacilo, desobediência, mas Deus já havia pensado uma maneira de restaurar isso. Meu Deus. Jesus. Sim. Jesus veio Glória na plenitude dos tempos. Amém. E nos restaurou isso. E hoje nós temos esse acesso. Quando ele fala na cruz, está consumado. O véu do templo se abre de cima a baixo. Meu Deus. Então o homem natural, ele tem mais uma vez a oportunidade de entrar no Santo Santos. Sim. A qualquer instante ele pode chegar diante de Deus e falar assim: eu estou aqui. Eu só aceito do jeito que eu sou. O mais incrível é isso, é um Deus tão maravilhoso, justo, tremendo, um Deus que é tão formidável e tão grandioso, mas Ele me ama assim como eu sou, Marcelo. Amém. Amém. Cara, Ele nos ama, isso já nos basta, temos tudo. Ele nos amou primeiro. É verdade. E incondicionalmente, verdade. Porque Ele não olhou para as nossas falhas, pecados, nada, Ele nos amou. E o que darei ao Senhor? Na verdade, nós não temos. Nada, não tem nada. Só a nossa gratidão, coração, recebê-lo como Senhor. É verdade. Fala: Senhor, eu não quero viver mais, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Amém. Marcelo, nós estamos chegando no final. Poxa, que pena. que pena. Mas eu quero antes, temos uns minutinhos ainda, o meu diretor está me falando ali, eu quero só falar de algumas coisas a respeito do seu ministério. Já falei da sua possibilidade, não sei se hoje você tem tempo para sair para ministrar fora. Hoje você tem um trabalho pastoral na sua igreja local, junto com o seu pastor, que é o pastor Cristiano. Você tem um trabalho no Quilombo, tá? E eu sei que às vezes a agenda fica meio complicada, mas se alguém quiser entrar em contato contigo... Então, eu tenho as redes sociais, né? Vamos deixar as redes, então acho que é a maneira mais... Você quer deixar Zap também ou não? Só as redes tá bom, né? Que aí lá entra em contato comigo. Tá, você tem lá. Facebook, Instagram, Instagram, uma benção. Instagram, Facebook e... YouTube não? YouTube, mas é mais Facebook e Instagram mesmo. Deixa eu te falar. E você também nos inspira muito com as suas participações nas mídias sociais. Eu gosto muito, sou seu fã, né? De vez em quando eu tento te incentivar. Tinha as caminhadas com Cristo. Agora eu tô bem parado na caminhada, mas eu gravo meus vídeos de vez em quando, na espontaneidade, para levar sempre, deixar sempre uma mensagem. Então o pessoal tem lá, né, sempre uma mensagem com o Marcelo.
Pastor Marcelo? Tem o Instagram, então, Pastor Marcelo Moraes, oficial, e no Facebook. Marcelo Moraes. Assim, Marcelo nós vamos Moraes. orar, mas a última palavra que eu queria sua aqui, antes da oração. De repente uma pessoa está olhando para você e está falando, cara, esse cara me inspira pra caramba, eu conheço a vida dele no Carmo. A vida da gente fala mais do que as nossas palavras, né? Então você tem realmente no Carmo, todo mundo te conhece, tem uma trajetória, você tem uma história de vida, você tem vida, né? E você nos inspira, e de repente um jovem, poxa, eu quero ser um pastor, quero ser um levita. Qual o conselho que você daria para essa pessoa agora que está nos vendo e que deseja o episcopado? Ou que almeja, né, a questão do pastoreio, enfim, caminho, né, a trilhar, enfim, e que tem já entendido que esse é o seu chamado. Eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa é você tem que entender que é um chamado mesmo, porque um título não te faz um pastor. Entendi. Né? Porque eu sou pastor desde quando eu me entendo por crente, não é por gente não, por crente. Porque sempre, né, estava ali sempre cuidando de pessoas, né, cuidando de vidas, né? Então você começa a entender que você tem né, aquela questão de cuidar de vidas mesmo, de estar tratando, de tirar o carrapicho, né, da ovelha, aquela questão toda. E depois você, conforme você vai caminhando, você vai entendendo isso, né? Eu demorei muito para assumir esse, né, o pastoral de ir para a faculdade, de estudar, de fazer essas coisas, né? Antes eu ficava cuidando, mas sempre na minha. Era evangelista da igreja, então evangelista está muito bom, né? Mas eu entendi que chegou um momento que eu falei, não tem como, né? Eu tenho que assumir aquilo que Deus me chamou para fazer, que é pastorear vidas, cuidar de vidas, né? Então, o que eu aconselho para esses jovens? Busque a Deus. Ok. Busque a Deus de todo o coração, porque Deus vai começar a direcionar a vida desses jovens, porque tem muitos jovens que querem ser, mas não querem buscar a Deus. É impossível você ter um chamado de Deus se você não tem um relacionamento com Ele, né? Então busque o Senhor, tenha intimidade com Deus, porque Ele vai te direcionar.